Welcome to Calm Your Caveman, a podcast where we study the tools for anxiety mastery. I'm your host, Dr. Adriana Jarvis Twitchell, a specialist in anxiety mastery strategies. Hi, everybody. Welcome again. Today we get to do something a little bit different. We have been focusing mostly on theory up until now. We've been talking about theories and strategies and what it might look like to apply those. But today we're actually going to get into practice. We're going to move from theory to practice. We are going to have an interview with someone who has put specifically this strategy that we have been focusing on, this foundational strategy of finding your why. We're going to talk with someone who has applied that in real life situations, in a natural environment, who's going to help us to see what this looks like when you apply it in your everyday life. So I wanted to do this because as a podcast, it's really impossible for me to give specific and exhaustive orientation on an individual basis to the people who are listening to this podcast on how they can implement this strategy of finding your why. But what I can do is I can offer examples. I can offer examples of people who have done this. Alfred Bandura, who was a very famous psychologist, a Canadian-American psychologist, he taught at Stanford. He studied and researched a lot about what he called self-efficacy, which is an individual's belief in their own power to effect change, their capacity to change things, whether it's in their own lives or in the world around them. And he talked about one really crucial tool for being able to increase your own belief in your ability to make some kind of change is to have models, to have people who can model that particular skill or particular goal that you are going for. When people model for you, when they offer what he calls vicarious experiences, that's something that can strengthen your own belief that you can also make this kind of a change. So it's with this in view that I am offering this example today of someone who can model the strategy of finding your why. The person that I am bringing for you to meet today is my neighbor. Her name is Ana Regina Reis Cardoso. Now, I live in Brazil, so of course, my neighbors are Portuguese speakers. Ana Regina spoke to me in Portuguese, but my daughter and I were able to prepare a verbal translation of this interview for those of you who are listening on the audio version of this podcast. For anyone who wants to hear the original audio and just read subtitles, you can see that on YouTube. But I wanted you to be able to meet Ana Regina because in her own way, she's quite a remarkable woman. She's had some unusually difficult challenges in her life, but she's someone who very early on in her life fixed on a meaning, a purpose that she wanted her life to have. And as we go through the interview, you'll be able to see how this meaning, this self-chosen meaning that she had from the time that she was young, sustained her through all kinds of different incredible challenges and difficulties and allowed her to be more resilient in the face of trauma and loss and stress. Now, I offer her example not to try and say that this is the only or the best way to try and implement the strategy of finding your why, finding your sense of purpose, but it's just an example of how one person put the theory of finding your why into practice. And that seeing that model can sometimes make it easier or more imaginable for others who are thinking about this same process. So, of course, Ana arrived at her specific implementation not through academic research and knowledge about these theories and why having a sense of purpose makes a difference in your life. Her research was what you might call unsystematic, unconscious, and largely intuitive. It was practical research. She arrived at these things from her own experience. She just
found what worked for her. And that's why part of why I think that it's especially useful for us to be able to watch her model how she lives these principles so that we can understand, maybe imagine how we might be able to do it in a way individualized for each one of us. So you'll get to see and hear Anna describe a little bit about her own story, about her childhood, about her early formed desire to be able to help others in the same way that she was helped when she was a child, and the different ways in which she went about trying to apply this goal that she had, and all of these different ways that she came up with. So I'm excited to present to you Ana Regina, to let you meet her and get to know her story. E eu queria começar primeiramente perguntando um pouco se pode nos falar um pouquinho sobre a sua história pessoal, sua vida, sua infância, só para dar um pouco de contexto pra gente. Sim, eu me chamo Ana Regina Reis Cardoso e a minha infância dos 10 anos foi um aprendizado para minha vida, porque a minha mãe ficou doente, eu tive que cuidar dela, enfrentei muitas batalhas, muita dificuldade, dependi de muita ajuda das pessoas. Eu tinha um pai alcoólatra que não levava a vida de jeito que era para levar. E aí eu comecei crescendo e compreendendo a necessidade de eu fazer algo por alguém. Pode É, falar um pouco mais sobre isso? Sobre a posso. ajuda que você Sim, recebeu, a maneira que as pessoas ajudaram na sua família? sim, sim. E aí, assim, começando pela alimentação, a minha mãe era diabética, precisava ter a dieta, precisava ter insulina. E aí, muita gente levava todo mês alimento, verduras, frutas, né? E pra gente, e remédios. Hum, uhum, E conversa, iam ali, conversavam com a mãe, uhum. distraíam, e Então seu pai não era presente, não, meu pai não cuidava da sua não, mãe? nunca foi presente. Era eu e a minha mãe. Uhum, E aí eu comecei a cuidar da minha mãe, porque uhum, daí diabetes aumentou, ela perdeu a visão, uhum, deixou de caminhar, uhum, e ela amputou as 2 pernas devido ao hum, diabetes. Aí foi nossa. a fase pior da Uhum, minha vida, hum, que eu tive que superar muito, hum, muito. sim. De chegar dia, assim, de eu ter, assim, um pedaço de flan, era da minha mãe, eu não Uhum, tinha. uhum, Aí, assim, a ajuda, a mãe do André nos ajudou uhum, muito, muito. uhum, E foi aonde eu consegui não cair numa depressão, não fazer uma besteira na minha vida, uhum, e sim pensando: "Um dia, o que eu passei, eu vou fazer por alguém". hum, E hoje, graças a Deus, eu estou fazendo. E a minha mãe faleceu com 89 anos. hum, Chegou a essa idade, ela faltavam 3 uhum. meses para ela completar quase 90 anos, mas era Nossa. assim, era lúcida, uma Sim. pessoa lúcida, Uhum. só que perdeu a visão, perdeu os movimentos, ela não segurava mais nada na mão, porque ela tinha esclerose múltipla, Tá. que hoje em dia tem tratamento, Uhum. antigamente não tinha. Hum. Aí eu dava mamadeira, dava comidinha na boca, Uhum. isso por ano. Então você se dedicava à sua mãe. Só a minha mãe. Aí Uhum. eu parei os estudos, eu só tenho até a 8ª série, não pude mais estudar. Uhum. E aí a minha mãe, quando chegou a falecer, eu disse: "Agora eu vou pra rua, Hum. vou fazer algo por alguém". Hum. Aí arrumei um emprego de cuidadora, cuidei de uma senhora cadeirante, Uhum. teve um AVC, 17 anos eu Hum. cuidei. Nossa. Me aposentei lá. Uhum. Inclusive esse problema no meu joelho foi devido a isso, porque Hum. pesava quase 100 quilos, Hum. e aí a gente tinha quase pegar no colo, botar na Uhum. cama, botar na cadeira de roda. Sim. Daí, então, depois você falou que se aposentou e teve como meta poder continuar ajudando Sim, quem precisava, sim. né? Aí eu me aposentei, né, por causa desse problema no joelho, Uhum. e aí eu
fui fazer esse trabalho voluntário, e dando aula de crochê gratuitamente, atendendo as pessoas faziam tratamento psicológico ali, a psicóloga mandava para mim para ensinar o crochê, para terem alguma atividade na vida, Hum. e muitos saíram dessa depressão, dessa Uhum. coisa, e hoje eles só têm a me agradecer, Que lindo. porque fazem o trabalho e agora é uma renda para eles. Uhum. A Associação Comunitária do Morro das Pedras é uma sede onde tem aulas, Uhum. tem aula de dança para os idosos, tem ginástica, tem jogos, Então era lá é que uma que você ensinou aulas gratuitamente gratuitamente, de sim, crochê de para as crochê. pessoas com ansiedade. Sim, tinha Uhum. crochê, tinha patchwork, tinha tricô, mas a meu era crochê. Mas daí na pandemia fechou a associação, Fechou. e daí Parou. Aí eu aham, pensei: "O que que eu vou fazer agora?". sim. Aí eu pensei: "Pá", mas aí eu tinha 80 famílias para atender, né, Hum. que recebiam cesta básica, Quem recebia da associação? que recebiam da Aham. associação, né. Aí eu comentei com a minha amiga, eu disse: "Meu Deus, o que que nós vamos fazer agora com esse pessoal?". Uhum. Aí eu pensei: "Já tive uma ideia, eu vou fazer na minha garagem". Hum. Aí ela riu, assim: "Como, Ana? Como? Eu vou botar uma mesinha de plástico, uma cadeira, eu vou me sentar ali e as pessoas que acompanham a gente na associação comunitária, eu vou pedir ajuda. Uhum. O arroz, um feijão, Pessoalmente. pessoalmente". E ali começou. Começou a Garagem do Bem? Começou a Garagem do Bem. Aham. Por isso tem o nome Garagem do Bem, né. E aí foi indo, e cada vez aí eu fui na associação falar com o André Luiz, que era o presidente na época. Uhum. "Ana, mas isso aí é uma loucura, porque Hum. ninguém sai de fazer compra, ninguém quer sair de casa, como é que tu vai fazer isso? Tu já tem idade, pode até pegar uma coisa". Eu disse: "Eu não tenho medo, eu vou meter enquanto eu tiver 1 quilo de arroz e um feijão, eu vou ficar ali". Então tá, né, não vou dizer mais nada. Ele Uhum. pra No outro dia eu botei uma cadeira e uma mesa, Aham. essa minha amiga ficou comigo, Uhum. e nós fomos recebendo. No começo era 1 quilinho de cada coisa, e Uhum. aquilo foi criando uma proporção Uhum. que chegava a gente de carro com cestas, que eles mesmos montavam e levavam pra gente. Nossa, isso só mandando mensagem de Só, texto. só, As só pessoas mensagem besta. e as pessoas doavam assim. Sim, Uhum. levava ali: "Olha, eu trouxe isso aqui, trouxe uma cesta básica". Uhum. E conseguiu cuidar das famílias Sim, que uhum. graças a Deus. Nós ficamos 1 ano. Imagino que teve muita procura, porque teve muita gente que ficou sem trabalho. E sem Gente assim trabalho, pintor, até jardineiro, todo mundo tinha medo de colocar gente na sua casa para trabalhar, sim. porque estava feio a pandemia, né. Uhum. Aí todo mundo dizia: "Ai, mas a dona Ana, uma pessoa de idade, ali e tal, se arriscando", e eu Uhum. nunca tive medo de pegar, e Uhum. graças a Deus eu nunca peguei. Uhum. Tinha, claro, você botava uma corrente, a pessoa não entrava perto da gente, então Uhum. todos os cuidados Uhum. Sim. necessários. Uhum. E daí entregavam para as famílias necessitadas Sim, essa comida. sim, aí é Uhum. todo mundo com o uso de máscara. E as pessoas chegaram a expressar que realmente necessitavam disso, que Sim, não sim, e muito. uhum. Tinha gente ali que chegava com criança que já só de olhar não conseguia falar, já chorava. As crianças chorando e a gente se trancando para manter aquela força, para dar força para eles, Uhum. Sim. porque foi uma fase muito difícil. Sim, aí a minha casa era pequena, tu sente eu guardar tudo ali. Hum. Eu tinha dia que eu tinha que pular em cima das coisas, porque eu não tinha como passar, Uhum. mas virou um Uhum. depósito, mas assim, gratificante. Uhum. E daí depois da pandemia, você continuou procurando Sim, projetos, assim, para projetos uhum. aí, né, primeiro final de semana a gente arrecada
perecível Uhum. e no segundo higiene e limpeza. Uhum. E aí a gente monta os kits e chama as famílias para pegar. Mas eu estou com 50 famílias Hum. que ainda recebem. E daí também tem um outro projeto que é do Natal, que a gente faz para as Uhum. crianças carentes, crianças humildes, não Uhum. tinha uma sandália direitinho, não tinha uma roupa. A gente arrecada doce. Uhum. Eu vou no WhatsApp, cada um dá uma bala, um saco de bombom, Aham. e a gente faz o Natal das crianças. É Uhum. outra coisa assim que tu vê aquelas crianças assim, eu saio feliz, te abraçando, sorrindo. Uhum. Muito bonito. Uhum. E a gente mandou 5 caminhões para o Rio Grande do Sul. Talvez pode explicar para quem aqui não sabe sobre tragédia no Rio Grande do Sul, pode explicar por que que vocês estavam arrecadando, o que que aconteceu lá? Sim, a chuva, muita chuva, né? E aí tem os rios, né? Uhum. O Rio Guaíba, o rio lá perto de Lajeado, encheram. Uhum. Não tinha assoreamento, foi chovendo, chovendo, que choveu muito. Uhum. E ali alagou cidades, acabou. Uhum. Teve lugares ali, Canoas, Eldorado do Sul Uhum. e São Leopoldo, arrasou, Matias Velho, Uhum. acabou, ficou um amontoado de casas no chão. Uhum. Então as pessoas não tinham nada. Nada, Uhum. perderam tudo, aí foram para abrigos, né? Uhum. Aí esses abrigos precisavam de Uhum. alimento para preparar para quem ficava ali, Uhum. precisava de higiene e limpeza, Uhum. E você também acabou arrecadando roupas roupas, e chinelas, tudo, coisas assim, né? Roupas tudo, para essas pessoas. tudo, roupa de cama, Contatando eh, gerentes de lojas e coisas tudo, assim. sim, Mas o importante é que você coordenou tudo isso, né? coordenei. Porque Aham. é aparente que essas pessoas queriam ajudar, essas empresas queriam ajudar, Queriam. mas precisavam de alguém para organizar isso, Oh, né? Mas você faz outros projetos também, né? Você sim, trouxe uns cadernos para sim, mostrar sim. algumas coisas que você faz para lares de idosos. Pode Isso. explicar um pouco sobre esse trabalho também? Isso, o lar de idosos na Serte, né? Essa minha patroa que eu cuidei anos da mãe dela. Então, no momento que ela ia, eu ia junto. Hum. E a gente ficava lá o dia todo. Uhum. E aí eu fui na sala ali com os idosos para conversar e eu estava desenhando Uhum. minhas folhas, um monte de lápis, assim, é aqui que eu vou me encaixar. Parece que vem as coisas assim, faz isso. Sim. E eu comecei a desenhar. Uhum. Aí eu fazia os desenhos, Uhum. né, no caderno, fazia no papel A4 Aham. e deixava lá para eles, Para eles pintarem. para eles pintarem. Você fazia o desenho e eles Isso, pintaram. e eles pintavam, Aham. né, eles pintavam todos os desenhos Uhum. e para quê? Movimentar os verdes, porque está parado a mente, Uhum. as cores, né, Uhum. eles Sim. vê para distrair. Então esses foram pintados por eles? Não, esses eu pintei, Aham. mas tudo que tem aqui no caderno, Uhum. eu fazia novamente, mas não pintava. Em folha Ah, A4, tá. Uhum. levava Sim. para eles pintar, para Uhum. eles terem assim, a noção do que Uhum. eles queriam pintar, né. Uhum. Então Sim. Uhum. e eles adoravam Uhum. e pintava. Aí eu cheguei lá um dia, aí a coordenadora me chamou e disse: "Olha só que maravilha". Eles fizeram um painel com os desenhos pintados por eles. Ah, sim. O nome e os Aham. desenhos que eles pintaram. Uhum. Que lindo. E assim, era uma atividade com Sim, eles sim. também, Aham. porque muitos não recebiam nem visita. Uhum. Chegava, deixava lá, fica aí. Uhum. E quando eu chegava era uma alegria, porque eu ficava o dia todo lá com eles. Sim, então isso foi sua ideia inteiramente? Foi minha ideia. Aham. Eu entrei e vi ali, eles desenhando, muitos não sabiam, só faziam o rabisco. Uhum. Ela assim: "Mas aí o que que eu posso fazer?". Hum. Aí eu peguei, ganhei muito tudo, esses cadernos, tudo, todos esse desenho, Tá. eu levava para eles. Aham. Todos eu desenhei, isso Uhum. aqui, esses desenhos
assimétricos, Uhum. né? Tudo eu fazia e levava. Uhum. E daí eu comecei a pedir papel A4, Uhum. porque eles tinham pouco, lápis eles tinham bastante. Uhum. Aí eu ganhava aqueles pacotes fechados, né? Uhum. Para eles desenharem. Uma vez até eu pedi, numa revistaria, eu ganhei 10 pacotes de papel A4. Que ótimo. Aí a gente levou para eles desenharem. Então, estou vendo um tema na sua vida. Primeiramente, você você precisava e recebeu muita ajuda. Depois você teve o desejo de ajudar os outros e acabou coordenando a ajuda de muita gente que Uhum. também queria ajudar, mas não sabia como, Com né? E daí É, inclusive muita gente que fica de voluntária comigo uhum, estão aprendendo comigo. Eu uhum, sempre digo, ó, aprendam, que o dia que eu não puder mais fazer, uhum, você já sabe me seguir, uhum, porque sempre vai ter alguém precisando. uhum. Eu sempre penso assim, sempre. Sim. Porque eu sempre trabalhei desde os 11 anos, né? Uhum, Depois, com a doença também eu parei. Assim, o que que eu vou fazer? uhum, Porque, assim, eu não era muito de fazer amizade, de festa, de, uhum, sabe, essas coisas que os jovens hoje gostam. uhum, Eu era muito caseira. uhum, Mas o que que eu vou fazer? E aí eu fui me inspirando. Uma coisa vai puxando a outra. É uhum, impressionante. uhum, A lição de vida que eu tive na minha infância toda, com a minha mãe, com meu pai, foi uma inspiração. É um jogo. Tu uhum, começa a montar o quebra-cabeça. Uma fase. uhum, Faz isso, acabou aquilo. Com aquilo que você fez, você vai aprendendo mais coisas a fazer mais pelos outros. uhum, É bem isso. uhum, E aí, assim, graças a Deus, não caí numa depressão. uhum, Claro, às vezes a gente fica nervosa, é natural, é normal, uhum, mas como eu vejo muita gente deprimida, uhum, e eu tinha medo de acontecer isso comigo. uhum. Tinha De não muito. sentir útil. Mas assim, foi uma sequência, Adriana, uma sequência de coisas assim, ó. E Uhum, eu te digo, se aparecer para mim um outro projeto, eu encaro. uhum, Porque a minha vida foi uma escola, né? A minha infância foi uma escola pra mim. Eu acho que eu aprendi mais na minha infância, com as uhum, minhas dificuldades, né? Com a minha mãe, com meu pai, do que eu aprendi na escola. uhum. Foi um aprendizado para a minha vida, para eu passar Sim, para os outros. sim. Eu vou te dizer que não vou dizer que foi uma lição de vida para mim, porque foi uma lição triste, Uhum, né, o que eu passei, só eu uhum, sei o que eu passei, foi uhum, uma lição muito triste, mas uma lição que eu disse assim: "Eu vou superar". uhum, Eu falava para mim mesma: "Eu vou superar isso. uhum, uhum, Não vai ser a doença da minha mãe, não vai ser um pai não presente na minha vida, uhum, que vai fazer eu porque eu vou perder minha mãe, eu vou ficar sozinha, como aconteceu. Eu uhum, sou sozinha, uhum, né. uhum, Mas, assim, eu tenho atividades, eu uhum. tenho, como tu sabes, tudo que eu relatei, né. Sim. Então, foi uma lição de vida triste, mas ao mesmo tempo foi gratificante. Uhum. Sim. Porque se eu tivesse me entregue uma depressão, eu não poderia estar fazendo hoje o que eu faço, Uhum. por tantas pessoas. Sim. Mas esse tudo é muito inspirador. Muito obrigada, Ana, por ter falado conosco, por ter compartilhado um pouco da sua sabedoria, né, de vida conosco. E espero poder ajudar muitas pessoas. Continua, E né? continuo, pretendo continuar. Thanks for joining me today. If you feel like you'd benefit from individual anxiety coaching, you can look me up on my website, calmyourcaveman.com. If you'd like to support this podcast, you can do that by subscribing to Calm Your Caveman on YouTube and also on your favorite podcast platform. And if you want to help other people find this podcast, leaving a good review on Apple Podcasts or Spotify really helps. Thanks, and see you next time.